Olá, meu irmão, olá, minha irmã, bom dia, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós hoje e sempre. Hoje gostaria de falar com vocês um pouco sobre o crescimento espiritual. Ontem nós falamos sobre o crescimento de uma forma geral, principalmente o crescimento humano, o crescimento pessoal, e hoje nós iremos falar sobre o crescimento espiritual. O crescimento espiritual ele é citado na Bíblia em diversos versículos e capítulos, principalmente nas cartas de Paulo às igrejas daquela época, as igrejas primitivas, Tessalonicenses, Coríntios, e todas aquelas Galácia, todas aquelas igrejas, né, que estavam ali ao redor de Israel naquele tempo, onde Paulo fazia sua obra missionária. E lá Paulo deixava bem claro para eles que a única forma de alcançar a graça do nosso Senhor Jesus Cristo através do Espírito Santo de Deus seria pelo crescimento espiritual de cada um. Mas o que seria esse crescimento espiritual? É tão diferente assim do crescimento pessoal, do crescimento social, do crescimento humano? De certa forma, sim. De certa forma, é bem diferente. É bem diferente porque a dedicação que necessita para poder crescer neste caso é muito diferente da necessidade de crescimento pessoal ou humana, por exemplo. O crescimento humano ele passa pela alimentação, boa alimentação, pela educação, né? O crescimento pessoal também passa pela boa educação, pelos preceitos, conceitos e tudo mais, todas as coisas sociais que vêm agregar na vida do ser humano. Mas o crescimento espiritual não passa por estas coisas. Apesar de nós usarmos uma linguagem figurada do alimento da alma, o que desce dos céus, o pão, é uma linguagem figurada. Não é pão exatamente igual nós conhecemos, levedado, fermentado, assado, para alimentar o nosso ser. Na verdade, o que desce é a presença do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, alimentando o nosso espírito para ele poder se desenvolver. E esse crescimento espiritual se dá dessa maneira. Uma ligação íntima com o Espírito Santo de Deus, através das orações, muitas vezes necessitando de jejum para poder mortificar a carne. Pois é uma guerra, uma luta, uma travada diariamente, cotidianamente, e eu falei sobre isso também ontem, ou anteontem, se eu não me recordo bem se foi ontem ou anteontem, que nossa carne e nosso espírito, eles guerreiam batalha diariamente. Pois a carne é inclinada ao pecado e quer as coisas do pecado, as coisas do mundo, e o espírito é inclinado a Deus, pois ele é pertencente a Deus. Foi Deus que soprou dentro de Adão o sopro de vida, e ali ele se transformou num espírito vivente aqui na face da terra, deu vida ao corpo material de Adão. Então nós vivemos nessa batalha diária, nós vivemos nessa batalha cotidiana do espírito contra a carne, e o crescimento espiritual ele é combatido pela carne. Quanto mais nós nos aprimoramos na carne, menos nós nos dedicamos ao espírito. E isso é uma questão de cronologia. Não há como se dedicar a dois senhores, como o Senhor diz. Há de se deixar um e se dedicar mais ao outro. Por isso que quando nós estamos no ápice da nossa juventude, que estamos estudando, batalhando, arrumando emprego, nós deixamos as coisas de Deus de lado. E vemos jovens se dedicando exatamente à espiritualidade. Esses jovens, eles são cheios do Espírito. E esses jovens profetizam, esses jovens curam. E queira Deus que se mantenham desta maneira, que não se percam no meio do caminho e tentem fazer em tempo indevido aquilo que deveriam ter feito na juventude, que é aprendido, que é corrido atrás aí dos seus sonhos físicos. Mas muitas pessoas no meio do caminho, esse crescimento espiritual cessa. E a pessoa começa a alimentar mais a carne. E o espírito vai ficando para trás, definhando, emagrecendo, desnutrido e diminuindo.
Então o crescimento espiritual é de uma forma, de uma certa maneira, algo que deve se alimentar todos os dias, é constante, não é algo que você faz e depois não precisa mais fazer, não. Muito ao contrário, assim como você tem necessidade de se alimentar todos os dias, de beber todos os dias, de ceder a tua sede todos os dias, o Espírito também tem necessidade das coisas de Deus todos os dias. E o crescimento espiritual se dá neste momento que você começa a alimentar o teu espírito. E de que nós estamos alimentando o nosso espírito? Do que você está alimentando o seu espírito? Do que eu estou alimentando o meu espírito? O único alimento do espírito, não se deixe enganar, é a palavra de Deus. O único alimento do espírito vem dos céus, com a comunhão com o Espírito Santo, com a comunhão com Deus, através da oração, a sua ligação direta com Deus. E a oração não necessita estar ajoelhado obrigatoriamente, mas sim ligado a Deus. Você pode estar no trânsito e ligado a Deus através de um louvor, cantando, glorificando e pensando, refletindo sobre as coisas de Deus, e o seu crescimento espiritual vai se dando muito mais. Por isso que certas pessoas veem novos convertidos crescendo na espiritualidade, eles não entendem, não compreendem como eles podem não ter os dons que aquele ser humano que acabou de se converter tem. É o alimento do que você está alimentando o teu espírito. E isso não tem a ver com anos, séculos, milênios de igreja, não. Não tem a ver ter sido nascido em berço cristão, não. Tem a ver com alimentação. Tem a ver com você alimentar. Tem a ver com nutrição. Do que você está nutrindo o teu espírito. Olhe para aquele irmão que aparenta estar crescendo na fé e veja o que ele faz. Procure fazer também. Com certeza é ler a Bíblia, é louvar ao Senhor, é orar, é glorificar a Deus, é jejuar. Com certeza se dedicar inteiramente e integralmente ao Senhor. Eu vou ler um versículo na Bíblia. Nós já lemos ontem uma parte, hoje nós vamos ler a outra, que fica lá na segunda carta de Pedro, a segunda epístola universal de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador. A Ele seja dada toda a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Cresçamos na graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e somente a Ele seja dado toda a honra e toda a glória. Façamos uma oração. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos por esse momento de reflexão que Tu tem posto para nós, Pai. Tu tem concedido para nós a sabedoria necessária e o discernimento, Pai, para podermos refletir na Tua santa palavra. Agradecemos a Ti por todas as providências que Tu tens tido na nossa vida, Pai. Mesmo não sendo merecedores, pois somos pequenos, fracos e inclinados ao pecado, pois ainda estamos aqui neste mundo, Pai eterno. Mas somos dedicados a Ti, Pai. Queremos louvar e glorificar somente a Ti, Senhor. Por isso te pedimos, Senhor, que prospere a nossa fé e nos cubra, Senhor, com todas as armas celestiais para lutarmos todos os dias a batalha justa, Pai, contra as hostes da maldade, contra os inimigos da nossa alma. Protege-nos, Senhor, coloca Teus anjos acampados ao nosso redor, protege cada um de nós, cada irmão, cada irmã, Senhor, que se dirige a Ti com reverência, Pai, dedicando momentos, Pai eterno, de aprendizado na Tua palavra, dedicando momentos, Senhor, de glória a Ti, Senhor, glorificando a Ti, ó Pai. Pai eterno, Deus Todo-Poderoso, ensina-nos a glorificar-Te, Pai. Ensina-nos, Senhor, a buscar a Tua face. Guarda-nos de todo o mal, ó Pai. Em tudo, Senhor, Te agradecemos e Te louvamos, em nome do Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, muito bom estar na presença do nosso Deus. Muito bom estarmos presentes neste momento de oração, de reflexão, que cada um de nós tenha dentro de si essa vontade de crescer na espiritualidade.
Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós. Amém.